Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu sou o pastor Dimas Souza e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Nós chegamos à lição de número 5 da revista Lições Bíblicas de Adultos da CPAD e que foi elaborada para o ensino presencial para o dia 30 de julho de 2023 e trazendo agora um assunto importantíssimo e um pouco polêmico, que é a dessacralização da vida no ventre materno. O nosso texto áureo, que se encontra em Lucas, capítulo 1, e o versículo 31 diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Já a nossa verdade prática, que é o resumo de toda a mensagem da lição, de todo o comentário da lição, diz o seguinte: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas, no capítulo de número 1, do versículo 26 ao 33 e do versículo 39 até o 45. Mas antes de adentrarmos aos comentários, eu quero aqui agradecer de todo o coração aos meus irmãos, aos meus amigos que têm deixado seus comentários aqui embaixo. Pessoal, isso é muito importante, não somente para o YouTube, como também para mim. E é por isso que eu procuro responder a todos os comentários com muito carinho e com muita atenção. Então eu peço que vocês continuem deixando aqui os comentários, também compartilhando os nossos vídeos, deixando aquele joinha, o like e se inscrevendo caso você não seja inscrito, ok? Dito isto, vamos agora à nossa aula. Tudo o que já estudamos desde a primeira lição e que ainda estudaremos até a última lição desta revista, trata da velha ideologia surgida lá no Éden por Satanás, através daquela grande mentira que nós comentamos na lição anterior. E essa grande mentira foi institucionalizada na Torre de Babel, e de lá tem-se a origem do espírito de Babilônia, espírito este que faz parte da temática geral da nossa revista, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Na verdade, essa velha mentira da serpente no Éden é a base das novas ideias da filosofia pós-modernista existente em nossa sociedade. E observando essa velha mentira, sabe-se então que duas coisas se estabeleceram no mundo com a queda do homem lá no Éden. Primeiro, é que surgiu um império, um reinado de Satanás na terra, onde ele opera de acordo com as inclinações dos pensamentos e dos corações humanos. Em Gênesis, no capítulo de número 6, versículo 5, lá o texto diz: o Senhor viu que a perversidade dos homens tinha aumentado na terra e que todas as inclinações dos seus pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, este reinado, Paulo, ele vai chamar de um sistema, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, sistema secularista ou de século. Como também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que Satanás, ele é o Deus deste secularismo, deste século, deste sistema mundano, e que esse Deus, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, não dos crentes, mas dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, em primeiro lugar, é importante que se saiba que existe um reinado de Satanás na terra através das mentes e das atitudes de homens que vivem suas vidas sem Deus e que ainda buscam se opor a Deus
e a sua palavra revelada, que é a Bíblia. E em segundo lugar, ainda nesta introdução, é importante se entender que este império ou este reino de Satanás tem a sua maior marca na manifestação da morte. Ou seja, a morte foi o tema central do discurso da serpente à mulher lá no Jardim do Éden, dizendo que se ela comesse daquele fruto, ela não morreria, o que foi uma grande mentira, pois a morte veio consequentemente com a desobediência daquele casal. Então, entenda que Satanás, ele sempre teve como primeiro e absoluto alvo sobre a humanidade prendê-la pela morte, prender o homem na morte. E ele conseguiu este império através do pecado. Ele obteve esse poder através do pecado. Lá em Hebreus capítulo 2, no versículo 14 e no versículo 15, o escritor ele mostra claramente que a batalha na cruz, através de Cristo, foi um embate contra o império da morte e de Satanás. O texto ele diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, se o maior aspecto do reino, do império de Satanás é a morte, sem sombra de dúvida, seu maior desgosto, sua maior resistência está relacionado à vida. Porque a vida é a maior expressão de Deus entre as suas criaturas. É só você analisar que nós temos a vida. Você tem a vida, os anjos têm vida, Satanás tem vida, os demônios têm vida, os animais irracionais têm vida, mas só Deus, ele não tem a vida, ele é a vida. Quando eu digo que Deus é a vida, eu estou dizendo que todos os que vivem, vivem por causa de Deus. A vida emana dele para as suas criações. Então, quando acontece o nascimento de uma pessoa, ali acontece a grande proclamação da manifestação de Deus para a humanidade. E para nós, seres humanos, o nascimento de uma pessoa nunca deixa de ser um milagre divino sendo manifesto na sociedade. Mas vamos para o primeiro ponto da nossa lição. E o primeiro ponto, o comentador, ele fala do anúncio da concepção de Jesus, que é a primeira parte da leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 33. E o que nessa parte o autor pretende transmitir é que a vida ela é tão sagrada, mas ela é tão sagrada, que o Filho de Deus, ou seja, Jesus, o Deus homem, experimentou tal processo de concepção, de nascimento, e isso de forma extremamente milagrosa. Ele nasceu no ventre materno de uma virgem. Em conseguinte, a lição da sacralidade da vida no ventre materno é ainda reforçada na continuação da leitura bíblica em classe, que vai de Lucas 1, do 39 ao 45, que fala de quando Isabel, prima de Maria e grávida de João Batista, foi visitar Maria e, ao cumprimentá-la, João Batista, no ventre da sua mãe Isabel, salta. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. O que reflete para nós um nítido sinal do relacionamento de Deus, o Criador, com a vida intrauterina. Desde o anúncio do nascimento até a concepção, existe uma relação entre Criador e criatura. E vale lembrar aqui que após a queda do homem e da mulher no Jardim do Éden, a salvação da humanidade através de Deus só passou a ser possível através da gestação, ou seja, do nascimento. Em Gênesis 3:15, Deus disse que a mulher teria um filho que desfaria o que a serpente, Satanás, projetou através do pecado.
Então, desde esse momento, o nascimento passou a ser algo digno de honra espiritual, além também de social. Todavia, para Satanás, o nascimento é algo que não lhe traz boas recordações, e daí o seu ódio pelo nascimento da vida humana. Então, a partir do segundo ponto da nossa lição, nós veremos as ideias dos pós-modernistas, as visões progressistas, o liberalismo teológico promovendo a cultura da morte através do aborto, da eutanásia, do suicídio assistido, da eugenia, impondo assim a desconstrução da sacralidade da vida materna. E é bom que se diga que a maior ignorância humana é o homem achar que tem autonomia sobre o seu próprio corpo. A sociedade pós-moderna, em nome de uma falsa e inconsequente premissa, onde eles dizem meu corpo, minhas regras, os seres humanos afrontam a autoridade de Deus, a soberania de Deus, se envereda a sexolatria, a libertinagens sexuais, sem se sentirem responsáveis das consequências de tais relacionamentos sexuais. No caso, interrompe a vida de quem veio a existir no ventre de alguém que foi irresponsável ao se relacionar. Então, sobre esta premissa, meu corpo, minhas regras, é necessário fazermos algumas considerações importantes. Em primeiro lugar, do ponto de vista jurídico, o aborto ainda é crime no Brasil. A conduta de aborto está tipificada pelo Código Penal brasileiro entre os artigos 124 e 126. E trata-se de um crime contra a vida. Mas diga-se de passagem que existem 3 casos de legalidade em relação ao aborto em nossa Constituição. Existe o caso de aborto quando a mãe corre perigo de morte. O segundo caso é o caso de estupro e o terceiro caso é o caso de anencefalia, quando a criança nasce sem o seu cérebro, a sua massa cefálica completa. Sobre esses 3 casos, o primeiro caso, quando ocorre o risco da morte da mãe, quando precisa se escolher entre a mãe ou o filho, então nós entendemos que somente neste caso escolhe-se perder o filho e poupar a mãe pelas responsabilidades familiares e responsabilidades sociais que a mãe tem, pois ela será mais necessária na existência. Fora isso, não há nenhuma justificativa para tirar a vida de um ser no ventre materno. Já no ponto de vista científico, é bom destacar também que o feto não é um prolongamento do corpo da mulher, como alguns falam por aí. Dados científicos mostram que a partir da concepção, eles têm o seu próprio sexo que pode diferir da mãe. Depois de 40 dias de concepção, ele tem as próprias ondas cerebrais e após algumas semanas já possui o seu próprio tipo sanguíneo, que pode ser diferente da de sua mãe, como também tem as suas próprias impressões digitais. Logo, isso mostra ou trata-se de um indivíduo dentro de um outro indivíduo. E indo para o ponto de vista da saúde pública, muitos ignoram as complicações, os danos, as consequências emocionais, psicológicas e físicas desta prática. E por fim, do ponto de vista bíblico, a violência contra o corpo de outra pessoa é pecado. Então, além de todos esses fatores, na visão bíblica é onde nós temos a nossa consciência formada. E quando olhamos para a Bíblia, nós vemos lá na lei mosaica que provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era um ato criminoso. Você pode conferir isso lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e o versículo 23. Quando você vê no capítulo 20 também de Êxodo, lá os 10 mandamentos, o 6º mandamento, que é não matarás, está claramente proibido de matar, e a palavra matar em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, é o verbo raçar, que tem o sentido de assassinar intencionalmente.
Então, entre os intérpretes do Decálogo ou dos 10 Mandamentos, eles concordam que a proibição do aborto está incluída neste 6º mandamento: não matarás. Ah, mas isso aí é coisa de crente, é coisa da Bíblia e tal. Pelo contrário, os pró-abortistas pensam que somente os cristãos se opõem a esta prática pecaminosa e não sabem que o aborto já foi declarado errado por muitas sociedades não cristãs no decorrer da história. Civilizações dos sumérios, dos babilônios, dos assírios, dos hititas e os israelitas consideravam o aborto como um crime de maior gravidade. Em exemplo disso, nós podemos ver o Código de Hammurabi, que é visto como a mais fiel origem do direito e é a legislação mais antiga de que se tem conhecimento, isso no século XVIII, antes de Cristo nascer. E esse código ele aplicava castigo severo para quem induzisse um aborto. Também Tiglat-Pileser, rei da Pérsia do século XII a.C., ele punia as mulheres que induziam o aborto. Hipócrates, médico grego do 4º século antes de Cristo, se opunha ao aborto também. O juramento de Hipócrates, que era recitado pelos médicos no dia da sua formatura, dizia o seguinte: não darei a nenhuma mulher um pressário para provocar um aborto. O pressário era uma espécie de aparelho anticoncepcional. Também Lúcio Sêneca, século II depois de Cristo, ele elogiou a sua mãe por ela não ter lhe matado com essa prática. Na história da igreja, a igreja também sempre entendeu a dignidade humana, a sacralidade e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. O Ensino dos Doze, que é um livro do 1º século, chamado de Didaquê, ele condena o aborto. Entre lá os seus textos, ele diz: não matarás o embrião por aborto, e não farás perecer o recém-nascido. O apologista Tertuliano, que viveu em 150 a 220 depois de Cristo, ele ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento, segundo ele, era um homicídio antecipado. Já o polemista Agostinho de Hipona e os teólogos Jerônimo e Tomás de Aquino, eles consideravam pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Jerônimo, que é autor da Vulgata Latina, ele considerou as mulheres que escondiam a sua infidelidade conjugal com o aborto como culpadas de triplo crime: adultério, suicídio e assassinato. Então, sempre houve respeito e temor na administração da vida. No entanto, a revolução do pensamento humano tem ficado cada dia mais longe de Deus e, assim, longe da vida sem Cristo. João, no seu evangelho, no capítulo de número 1, ele diz que em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, os homens, longe da luz de Deus, ficam cada dia mais longe da verdadeira vida, vivendo assim uma vida sem Deus. Por fim, o último ponto, que aqui é um resumo, bem resumido, para auxiliar os professores e formar aí os interessados no assunto. O último ponto, o autor da lição vai respaldar biblicamente sobre a sacralidade da vida. E é importante entendermos o que é dessacralização. Essa palavra significa, de acordo com o dicionário Hawais, significa fazer perder o caráter do sagrado. Já o dicionário online da língua portuguesa ou do português, ele define dessacralização como secularização, dá na mesma coisa, desmistificação, fazer com que algo deixe de ser considerado sagrado ou divino ou inviolável. Então, como nós já deixamos entendido isto no primeiro ponto, a vida é inviolável, pois é um ato criativo de Deus. Jó, capítulo 12, e o versículo 10, é um texto que eu acho ele muito lindo. Lá diz: na sua mão está a alma de tudo quanto vive,
e o espírito de toda a carne humana. Está em Deus a vida. E o cristão, nós cristãos, precisamos termos muito cuidado com o relativismo deste mundo pós-moderno que busca adotar aquilo que é errado chamando de certo. Precisamos estar em alerta quanto às ações da manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 2, Paulo diz algo muito interessante. Ele diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, meu querido, tenha cuidado quando eles dizem por aí que o feto não é plenamente um ser humano, que o feto não é um humano em potencial, podendo ser assim facilmente descartado. No entanto, é bom que se saiba que as descobertas científicas, assim também como a Bíblia, nos mostram que isso é um argumento falacioso. A palavra feto, segundo o Hawais, dicionário Hawais, significa um ser em desenvolvimento no útero. É um ser. Então, as únicas diferenças entre um feto e um ser humano adulto é a idade e a massa corpórea. Portanto, ele é tão pessoa quanto um ser humano nascido. E do ponto de vista bíblico, Deus não faz distinção entre vida em potencial e vida real, ou seja, entre uma criança ainda não nascida no ventre materno, em qualquer que seja o estágio, e uma criança recém-nascida. Um outro cuidado que se deve ter é quando eles dizem que o feto não tem alma. E há evidências científicas e bíblicas de que a alma, ou seja, a vida humana, ela começa na concepção. O famoso teólogo e estudioso Norman Geisler, citando a doutora Matthew Roth, da Faculdade de Medicina de Harvard, que na biologia e na medicina é fato aceito que a vida de qualquer organismo individual que se reproduza por forma sexuada inicia no momento da concepção ou da fertilização. Isto, da mesma forma, o ponto de vista bíblico também diz que a origem da vida inicia-se na concepção. É muito claro isso. Salmo 139, o versículo 13 ao 16 é muito lindo, muito claro e muito taxativo. O versículo 13 diz: pois possuíste os meus rins, quer dizer, o meu interior, a ideia é essa, o lugar mais profundo em mim. Cobriste-me no ventre da minha mãe. Versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15 diz: os meus ossos, olha só, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Versículo 16, para fechar o entendimento. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, sem forma. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Mas não fica por aí. Jeremias, capítulo número 1 e no versículo 5, Deus diz ao profeta Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. E para fechar, Zacarias, capítulo 12, o versículo 1, a parte B diz assim: fala ao Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. É interessante também pontuar aqui as palavras do pastor e escritor Elinaldo Renovato, que ele diz que cada vez que um gameta masculino se funde com um feminino, no casamento ou fora dele,
pela lei do Criador, forma-se um conjunto espírito mais alma dentro do homem. Então, para Deus, o embrião não é só um punhado de tecidos. Pelo contrário, Deus já sentia o afeto e o amor por nós quando estávamos sendo tecidos dentro do ventre da nossa mãe. Então, por fim, para concluirmos essa aula, esse entendimento, a Bíblia diz que a vida humana é um dom de Deus. Paulo diz que Deus é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as demais coisas. É Deus quem forma o corpo humano no ventre materno. Ana, a mãe de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, ela cantou dizendo: o Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, a vida é um dom de Deus. A vida humana é sagrada, quer ela no estado inicial ou no terminal, ela é sagrada aos olhos de Deus, pois quando Deus fez o ser humano, ele o fez segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Enquanto as legislações de vários países do mundo estão legalizando a prática do aborto, nós, cristãos, permaneceremos sobre a égide da palavra de Deus, que é o nosso código de conduta imutável e absoluto. E entendemos que somente Deus, que criou o homem à sua imagem, tem o direito de pôr fim à vida humana, seja de um ser humano em gestação ou ele já nascido. Amém? Bom, chegamos ao fim de nossa contribuição. Eu espero que você tenha compreendido e eu tenha lhe ajudado. Eu gostaria que você agora não esquecesse os comentários aqui embaixo, o seu like. Isso vai nos motivar a continuarmos, estarmos exercendo esse ministério do ensino da palavra através deste canal. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Deus abençoe. E este é o meu entendimento.